Santa Cruz se chamavam estes sítios quentes que hoje fazem parte das lendas de um povoado. As formigas invadiram o lugar, dizem. O castro do Baldoeiro lembra os vencidos. Na torre de Moncorvo permanecem os vencedores. Das formigas sabe-se só o que a lenda diz. De quando em quando, nas ruínas do povoado descobrem-se moedas e pequenos objetos já rudimentarmente trabalhados, enquanto o charrua rasga o solo de oliveiras e algumas ervas daninhas. Sobre este espaço passaram 1000 anos. Ficaram pedras e um túmulo. Na vila pouco se sabe e pouca gente foi visitar estes sítios que são propriedade de alguém, como se fossem mais um olival ou um espaço de terreno ao abandono. Os vencedores dominaram o vale. Os vencidos trabalharam-no. O que o vencedor via é o que hoje nós vemos. O rio, a pedra, o azul, o verde, a fertilidade, a vilariça. E como arranque da memória coletiva, hoje a desintegrar-se, de um lugarejo mais tarde importante burgo em decadência para uns, em transformação para outros, vieram até às faldas da Serra Fria e Verdejante e aí construíram a vila de Moncorvo. Depois esperaram como dominadores pacientes pelo tempo propício. E o tempo propício chegou. Fernão Lopes em Lisboa escrevia sobre as coisas de guerra e as coisas de gente, do povo que fazia a guerra, dos ventres ao sol que lutavam pela Revolução e pela independência nacional. Assim chegou no Novas ao norte à procura de cavalos e homens. Num belo dia aqui, como conta o cronista, foi-se o conde a caminho da Torre de Moncorvo e veio-se à ribeira da Vilariça, que é o termo daquele lugar. E ali chegou El Rei com sua hoste, como dissemos, e ordenaram logo de fazer alardo de todas as gentes que aí eram. E faziam alardo à vanguarda sobre si, e isso mesmo às alas e reguarda. E este foi o mais formoso alardo que os que na batalha foram, e mais os que se em ela não acertaram. E se alguém quiser dizer que não podia ser formoso alardo, onde não havia mais de 4500 lanças, bem mostrará pouco saber destas coisas e dos anciãos tempos, cá Portugal nunca mais juntou que a metade da gente de Castela, e este pouco mais ou menos. No Nalvas procurou homens nestas fragas e neste vale. Só homens eram mais de 4000. A guerra sempre procurou homens e alimentos para a guerra, nesta terra, neste vale, nestas pedras. Na Segunda Grande Guerra, como toupeiras de fome, homens que os ricos pobres chamaram mais tarde pobres ricos cavaram minas. Dormiram em casas iguais em pedra, altura e comprimento às de 1000 anos atrás, à procura de wolframio. O wolframio subia aos poderosos da vila, como desde há 1000 anos o trabalho dos braços dos vencidos da Vilariça. Acabou a guerra e as minas fecharam. Ficaram estes buracos, estas pedras que juntas se disseram habitação, após 16 horas de fuçar no escuro de uma mina perdida. Moncorvo, dor e gente, pobre, rica, rica, pobre, nobre, serva, serva, nobre. Entre passado e presente, entre presente e ausente. Foi das pedras, foi
das pedras e das águas, do calor dos maninhos, foi da torga, foi das fráguas que nasceu este império pequenino. Foi do sol, foi do sul e foi do gelo, foi do sonho e da roda, do picoto e do covelo que nasceu este império à nossa moda. Concordo, rigetto, pobre, ricca, ricca, pobre, nobre, serva, serva, nobre. Entre passado e presente, entre presente e ausente, concordo, rigetto, pobre, ricca, ricca, pobre, nobre, serva, serva, nobre. Entre passado e presente, entre presente e ausente. Foi do calo, da enxada e da enxurrada, foi da pedra descoberta, da terra desempedrada que nasceu esta mina já deserta. Foi do roxo, foi do arrojo e do douro, do tesouro de caliça. Foi do velho e do vindouro que nasceu o sangue da vilariça. A legião treinava na Praça Velha, onde havia amoreiras e no princípio do verão acampavam os circos. Na Praça Velha, os legionários que ocupavam o antigo edifício da Inquisição treinavam-se para a cerimónia, o enterro do Senhor. Tinham algumas saídas para os arredores e levavam arreios e cantis. Aprendiam os batimentos da Mauser. Tinham que impressionar no enterro do Senhor. Toda a gente ia de luto. Ainda não havia vermelhos nem azuis na praça. O Senhor, muito roxo, repousava num caixão. Os cafés fechavam as portas quando o Senhor morto à beira de ressuscitar passava. Só eram cheiros e rostos doridos. O Senhor ia a enterrar. A legião ia à frente. A legião dominava tudo. Homem de poucas palavras,
fazem leis e assinalam julgamentos, onde tudo e todos muito falam e pouco fazem. É que Jesus Cristo não morreu na cruz de doença incurável, nem morreu tampouco de velhice, nem morreu de um acidente biológico, nem morreu de desastre ou porventura nas surpresas da guerra. Jesus Cristo foi oficialmente condenado à morte num julgamento político, sob as intrigas das autoridades religiosas, por ele não ter desistido das suas opções concretas em favor da libertação do povo. Morto o rei, viva o rei. E a ceguinha leva a Sagrada Família de casa em casa num percurso que não vê com mais de 40 anos. Era só devoção. Era o tempo das pratas e dos bailes particulares das meninas e dos meninos. E da miséria que enchia meio mundo. Que o diga essa devota que é a menina ceguinha que sabe tanto, que ouviu tanto, que tem tanta devoção, que é o sustentáculo da Sagrada Família e que sabe muitas histórias das casas dos ricos e das conferências de São Vicente de Paula. Quer canta ou que reze? Canta e reza. Vou rezar este pedacinho por a alma da família desta casa, toda em geral, e por a alma das pessoas que estamos presentes, pelo divino amor de Deus. No primeiro mistério, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nós pecadores, agora nós da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo dos infernos, enviai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. É que cinco escudinhas de esmolinha. Por alminha das obrigações das pessoas da casa e por alminha das pessoas que nos dá. Muito obrigado. Agora vai beber um copinho de vinho fino e um docinho. Está bem? Está sim. Ai, menina, para que estás de mudar? Mas até isto não é incómodo nenhum, hoje é Páscoa. Os devotos membros de São Vicente de Paula tentavam dormir com as sopeiras. As sopeiras não tinham com quem viver. A minha filha está bem. Está a servir. Dizia a mãe que também já tinha servido numa daquelas casas do interior da vila. Os filhos dos senhores que andavam no colégio, muitos nunca foram nada na vida, sabe-se hoje na vila, apalpavam e também tentavam dormir com as sopeiras. Quando ficavam órfãs, ou os pais não tinham dinheiro e a fome era mesmo fome, algumas crianças conseguiam entrar no asilo. Quando ficavam sem braços para trabalhar e não tinham filhos ou filhas que os alimentassem, alguns velhos conseguiam entrar no asilo. As crianças iam crescendo de boina triste e vestido azul nas procissões, com as freiras à frente. Depois, quando atingiam os 18 anos, eu lembro-me do que diziam do asilo. O que acontecia às raparigas. Mas isso é a vila que o diz, como pode ser verdade.
Quando as asiladas atingiam os 18 anos, iam para empregadas de servir. As mais espertas conseguiam chegar a enfermeiras. Outras perdiam-se na voragem das noites da capital do Norte, onde calhava, com quem calhava. Eu estou aqui porque os meus pais, a minha mãe é doente. O meu pai tem que andar a tratar da vida dele e depois meteram-me aqui. Antigamente as moças não estudavam porque os estudos estavam muito caros e só estudavam 2 ou 3 no colégio porque eram os que tinham mais possibilidade de estudar. As outras não tinham tanta possibilidade e trabalhavam cá em casa. E agora nós sentimos-nos à vontade. Antigamente o asilo era mais rigoroso, agora já nem tanto. Nós temos convivência com as colegas de lá de fora, passeamos com elas como se nada fosse. Nós saímos daqui à idade que queríamos. Antigamente saíam aos 18 anos. Agora é quando queríamos. Acabamos os estudos, o 5º ou o 7º. Depois, no fim de arranjarmos um curso onde nos empregarmos, saímos. Até que não arranjamos curso nem emprego, estamos aqui. Algumas já saíram com o curso de enfermagem, estão muito bem, colocadas nos hospitais. Outras professoras. As antigas eram empregadas domésticas. Os velhos encostados ao portão, recebendo a bênção do sol, esperavam pela morte com a sopa em dia. Ao menos com a sopa em dia. Mas havia velhos que nunca tinham esperado pela sopa e pelo sol ao portão. Lembro-me, já não era tão pequeno como isso, que um velho houve que veio de uma aldeia para o asilo. Disse adeus a tudo disse adeus. Mas não era homem para esperar pelo sol à entrada, encostado e triste à beira do portão. Um dia teve algum dinheiro. Desceu à vila. Foi à padaria e comprou um pão de 4 cantos. À taberna e comprou uma garrafa de vinho. Na mercearia comprou um chouriço. E no estabelecimento que também vendia pregos, uma pequena corda. E subiu ao asilo. Disse boa tarde aos companheiros do sol, da sopa e da morte e subiu ainda mais. Subiu até onde a serra domina a vila. Debaixo de uma árvore comeu e bebeu lentamente. Depois estendeu a garrafa vazia no chão. Ao lado pôs a dentadura postiça. Lançou a corda para o galho da árvore. Subiu para a árvore. Fez um laço na corda. Meteu o pescoço no laço da corda e deixou-se cair. Padre Gabriel. Há quanto tempo tu já sabes fazer isto? Isto já lá vai, que há uns 10 anos.
10, 12 anos, ou já mais. O que é que tu fazes além disto? Além disto, trabalho na cooperativa, no Corvo. E sinceramente, preciso trabalhar, não é? Está certo? Eu, além de mal, sinto-me feliz por sou sozinho, não tenho ninguém. Se morrer hoje, morro hoje. Se morrer amanhã, morro amanhã. Mas o que é? Como diz o outro. Mas se não ganhar para eu comer, ainda mais depressa morro. Que é assim mesmo, não é? Eu, enquanto puder, trabalho. E quando não puder, trabalho. Que eu não sei o dia da manhã. Também sem saberem o que será o dia da manhã, as minas não trabalham. Não funcionam. Não vivem enquanto puderem. Sobre elas, que o compêndio de geografia proclama das maiores em jazigos de ferro de toda a Europa, passaram trastes alemães, champalimós, esperanças repetidas e esperanças renovadas. Sempre e sempre esperanças. Mas enquanto puderem não trabalham. E elas que continuam paradas, também sem saberem o que será o dia da manhã. Os velhos contam. O Pocinho foi fronteira. Viu passar comboios com pão que não comíamos para os alemães de Hitler. As gentes sonharam navegar o Douro. Depois terem eletricidade. E têm agora uma barragem. Mas não navegam o Douro, nem têm eletricidade. Outros a têm mais para o sul e o litoral. Para a mitologia dos habitantes da vila, como conforto, ficará alguma pousada que não frequentam e casas de passagem, aviários humanos de instante. A barragem fica-lhes no caminho tão somente. Passa e existe sem dar por eles. Fica-lhes o que sempre tiveram na feira da vida, que mais não lhes dá que o que lhes tem dado. Olha aquela menina, quer dormir comigo. Aquela menina, quer dormir comigo. Olha aquela menina, quer dormir comigo. Só quem levantar da bolinha é que tem direito ao prémio, já está. Eu é que digo a verdade, só quem levantar da bola é que tem prémio. Sim, senhor. É dividir a mão que não põe mais nada. Sim, senhor, com 1000 faz 2000. E bem nos ganhos, já nos ganhou. Já nos ganhou. Com 2000 faz 4000. Não, é 2000, é 2000. Ponha nos 2000. É 2000. Levante para cima, se faz favor. Olha, desta vez perdeu. Olha, era naquela. Ainda não perdeu, senhor. O engano quem quer o tem. Vamos embora, é por conta da casa Foco a Boneca de Lisboa, não é por minha conta. Vamos embora. É por conta da casa Foco a Boneca de Lisboa, não é por minha conta, não, senhor. É o totobola americano. São de família. Até dinheiro para jogo não deixem de estar. Se eu puser do dele. Ganha para ele, assim é que é. Vamos embora. Cheguem para trás. Então ele já não ganhou. Levante então, se faz favor. É preciso pôr o dinheiro, senhor. Ponha uma nota de 1000. Ponha uma nota de 1000. Não tem? Ele sem dinheiro não pode levantar, senhor, porque a casa não oferece brinde sem ter o mesmo próprio.
É verdade. É por conta do café Miradouro, senhor. Miradouro é... Paga aqui preço sozinho, vai pagar notinha de 500 barreiros, veja mal. Quem consegue 500 mil senhores, estão lá. Vai levar mais este assim para queima de casal. Está unidos por Deus em matrimónio. Eu vos abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Também numa aldeia igual a esta, com gentes iguais a estas, as pessoas são muito felizes. Come-se, bebe-se e nasce-se. E depois as gentes casam-se. Um dia, no tempo da guerra e do mar e do saque, um rapaz vestiu a farda e no dia seguinte casou com uma moça de Flor de Laranjeira. No dia seguinte, o rapaz soldado embarcou para o mar e guerra e saque. E nos dias seguintes, o rapaz não viveu. Habitava na guerra e no saque, sem história, sem ter nada com a história. Morriam cidadãos soldados de ambos os lados. A mulher do cidadão soldado esperava. Era a última das moças que esperavam numa aldeia igual a esta, com gentes iguais a estas. Esperou. Esperou a mulher do cidadão soldado. Notícias não havia, nem outros que regressavam sabiam do cidadão soldado. E um dia deram-lhe a nova. O seu marido, cidadão soldado, morrera no saque e na guerra, sem história e sem ter nada com a história. Passaram os anos para a viúva do cidadão soldado. Passaram 9 anos. E numa violenta manhã, numa das manhãs mais tristes da vida da aldeia, a viúva do cidadão soldado casou novamente. E comeu-se e bebeu-se e as pessoas foram felizes. Mas na tarde desse dia, vindo de muito longe, sem história e sem ter nada com a história, vivo e cansado, com o sonho e o desejo postos na mulher, chegou à aldeia o nosso cidadão soldado. Chegou ao fim do banquete e viu a mulher com outro marido. Nessa mesma noite, o nosso cidadão soldado, vivo e cansado, sem sonhos e desejos, partiu para a França. Tenho os copos para criar assim, e os pais também. Por uma tarde, vinda da aldeia, chegou ao hospital da vila uma moça com um filho no ventre. Chegou à entrada do hospital da vila para ter um filho. Mas para entrar no hospital para ter um filho eram precisos 300 escudos. 300 escudos antes que o filho nascesse. E a moça não tinha 300 escudos para transpor as portas do hospital. Mas, senhor, estou para ter um filho. A lei é a lei, se não tem 300 escudos não pode entrar. Mas, senhor, o meu filho está para nascer. A lei é a lei, se não tem 300 escudos não pode entrar. Por uma tarde, vinda da aldeia, chegou ao hospital da vila uma moça com um filho no ventre. Chegou à entrada do hospital da vila para ter um filho. E numa violenta tarde, numa das tardes mais tristes da vida da vila, a moça da aldeia mais o filho que não chegou a ter, morreu às portas do hospital por não ter 300 escudos. O batizado é festa. Come-se e bebe-se. Na igreja foi rápido. De resto, come-se e bebe-se. E deitam-se reboçados à petizada. E todos são felizes. E tudo acaba em bem. Come-se e bebe-se.
E as pessoas têm 300 escudos para viver e nascer. Por dizer a modificação que sofri quanto à descolonização, quanto a ter vindo para cá, é uma modificação um bocado psicológica com a mentalidade das pessoas, o choque, a sociedade que se vive aqui, a rotina que é aquele, o ir para a vila, o vir. Nós até nem temos ambiente de estudo para nos adaptarmos bem, tanto em Moncorvo, muito menos em Felgueiras, porque vocês sabem pá, que aqui as condições até são um bocado precárias, um indivíduo até nem tem luz em casa, pá, quer estudar, pá. Tem de ser, tentar ali com os olhos para a luz de um candeeiro, pá, sofre um bocado, pá, tem um choque. Quer dizer, não dá o rendimento que devia dar, que dava lá. O clima é bastante frio. As casas, se não forem simplesmente os quartos, nada é forrado, pá. Buracos no chão, no sobrado, ok, pá. A cozinha, quanto a cozinha também é fria, pá, o que pode safar um gajo a lareira, porque não há eletricidade, o indivíduo também não pode ter um aquecedor, não pode ter nada. Durante o ano, um gajo só pode tomar banho se for ao rio, pá, a não ser se vá para a loja do burro com uma grande bacia, pá, vai buscar um cântaro de água à fonte e põe-se ali a tomar banho. É a única possibilidade que temos, ou não ser um indivíduo amigo que tenha uma casa de banho, um esquentador, para que um gajo tome um banho. Porque eu lembro-me que este ano aqui, o único banho que eu tomei bem, que me senti mesmo refrescado, foi um único só. É triste, um gajo não chora porque não quer ver lágrimas a correr, pá, mas sente cá por dentro e às vezes tem um grito de revolta a dar, mas ele não é ouvido e um gajo continua calado. E o teu pai está a trabalhar? Meu pai trabalha, como trabalham todos estão cá, o que é na agricultura, não é? E dedicou-se ao gado também, é pastor, mas é um refúgio. Não, mas o mal não é só nosso, não é só dos retornados. Não é só os retornados que estão desempregados, também há quem diz que não são retornados que estão desempregados. Até a maioria também são de gente não retornada. Portanto, o mal já vem de longe. Nós sofremos o mal que sofrem todos. Pois. Talvez nós sejamos um bocado até mais beneficiados neste aspecto presentemente do que outros, porque nós ainda recebemos o subsídio de desemprego do IARN. E os de cá não recebem o subsídio de desemprego nem do IARN nem de ninguém. Eles estão desamparados. Noto uma bastante diferença na aldeia, uma evolução bastante grande. Em 66, 67, quando eu fui embora, estavam muito mais arraigados aqueles costumes antigos do que agora. Antigamente ninguém faltava à missa, por exemplo. Nem os novos nem velhos, ninguém podia faltar à missa. Atualmente já faltam os novos e já faltam velhos. Antigamente, eu sei falar mais concretamente, eu dava para o padre
Era o senhor que toda a gente tinha que respeitar. Agora até viramos as costas, se for preciso, houve coisas que obrigaram que a gente parecesse assim. E ele também faz a mesma coisa a nós. Antigamente olhávamos para outra pessoa qualquer da aldeia e víamos num cacique e vemos-lo na mesma. Só que antigamente cumprimentávamos-lo bem, atualmente já não olhamos para ele. O primeiro café, quando abriu, não estava cá ainda. Eles contaram que, nessa altura, o café era só produto exclusivo dos homens. E sentar-se lá uma mulher era um problema de diabo, era um escândalo. Agora vão lá mulheres, vão lá homens. Aos poucos, a gente se mudar as estruturas, vai-se mudando as mentalidades. Todas as escolas são nas costas da igreja. No ciclo, os meninos e as meninas bem compenetrados estudam e desenham, sob o olhar exemplarmente pedagógico da senhora professora, as delícias da Heidi. Na escola secundária, afadigam-se na continuação da matéria anterior. Um mal me quer. Nas costas da igreja vive, sofre e diverte-se o povo. Também nas costas do poder, um poder novo surge. Os estudantes procuram um espaço. Serve-lhes a feira, a praça, a rua, o café. Na escola não cabem. Nós somos um grupo de alunos, somos todos aqui de Moncorvo e estamos todos a estudar cá. Há aqui representação de curso comercial, industrial e liceal. Portanto, estamos todos no mesmo edifício, no antigo hospital, que não oferece condições nenhumas. Já nos prometeram há muito tempo um edifício novo, devidamente apetechado, mas isso nunca apareceu. Não é? Continuamos já há uns 5 anos que estamos neste edifício e sem vermos resolvido o problema desse mesmo edifício. Continuação da matéria anterior. Vocês vão olhar para esta flor, que eu digo esta flor, vocês estão de acordo? Eu vou fazer aqui uma experiência para vocês chegarem. Dou-vos uma pétala de cada esta flor. Observem também de perto. Escolas vedadas com pré-fabricados de aviário acolhem os estudantes que já não cabem em nenhum lado. Encerram-nos ali a estudarem o mal me quer, até regressarem às suas aldeias onde cresce o pão ou se semeia a batata e as vedações são outras, menos ministeriais, e a vida continua. O futuro foge da vila. Eu chamo-me José Manuel Rachado, tenho 19 anos, falta-me filosofia para acabar o 7º ano, portanto irei fazer essa cadeira na época de julho. O meu pai está em França, está já há 13 anos, ele comprou um trator, pois teve medo, além de mais, da bancarrota, e comprou também a ver se conseguia cá, portanto, ganhar a vida, para não se afastar mais do país. Portanto, ele agora foi embora e eu, como tenho tempo disponível, trabalho com o trator. O meu pai está lá fora, né? Fez aqui uma casita, nós estamos a viver numa casa bastante velha. Portanto, ele, certo dia, houve uma nevada muito grande e, portanto, a neve entrou pelo telhado, entrou-nos para dentro de casa. Nesse dia era para irmos para o Porto, já não fomos, pois tivemos que tirar a neve toda de casa. O meu pai, portanto, disse que a primeira coisa a fazer seria então fazer uma casa. Conseguiu fazer a casa, agora já, naquele tempo já foi, portanto, há 10 anos. A ver se um dia, mais tarde, vem para aqui, está a tentar aí montar aí qualquer coisita. Se vier, muito bem, se não vier, ele terá que ficar por lá. E se calhar um dia mais tarde eu irei também para lá, pois como se não conseguir arranjar mais nada aqui, lá talvez me possa desenrascar. Quais são as vossas relações aqui na vila? Os vossos pais não tinham dinheiro?
E vocês agora têm, já andam a estudar, quais são as relações com os antigos filhos ricos cá da terra? Depois agora temos uma vida melhor, sempre, os nossos pais sempre ganham para comer, né? Ganham para comer e sempre dá para... Tem mais possibilidades de nos aguentar nos estudos que antigamente, pois eles antigamente eram só os senhores filhos dos senhores doutores, né? Eram os senhores ricos, os meninos bens, né? Só eles é que poderiam estudar, pois eram os únicos com capital suficiente para aguentar os filhos, pois numa pensão lá fora, pois nós aqui não tínhamos possibilidades, agora é que ali já há 6º, 7º, mas antigamente nós não tínhamos 6º, 7º ano, tínhamos que ir para fora. Se o meu pai estivesse cá, teria poucas possibilidades para comer, quanto mais para nos aguentar a estudar, né? Antigamente era muito raro juntarmos com um filho de um senhor doutor, um filho do seu professor, pois agora, portanto, como vivemos juntos, portanto, qualquer coisa, nós juntamos-nos a eles, vamos para aqui, vamos para ali, e, portanto, convivemos com eles. Pois antigamente era mais, pois, sentíamos-nos inferiorizados a eles. Ao domingo, levanto-me e arrumo a casa. Quando calha, venho à missa com a minha avó. Depois da missa, volto para casa, vamos fazer o almoço. Almoçamos. Quando calha, vão algumas colegas a buscar-me a casa, vamos dar uma volta até à Capela da Senhora do Amparo. Viemos outra vez para baixo e passamos assim a tarde. À noite, não saio de casa, claro, vejo a televisão e lá passo o resto da noite com a minha avó. E o meu irmão vem, às vezes, até ao povo e lá se diverte ele. Nós ficamos em casa. É que tu não sais? Eu não saio porque cá, claro, ainda é uma aldeia e as pessoas mais de idade acham isso estranho, as moças saírem à noite até ao café ou qualquer coisa e começam logo a falar das moças que saem, que são vadias, que são isto, que são aquilo e a gente então para o povo não falar, não sai de casa. Assim é um bocadinho. Eu não como os filhos da maternidade. Vale, toma, mas não. Tu, Rami, pode jogar para lá, não? Hã? Pode jogar para lá. Uma caixa de cena. Após o alardo, cavaleiros de Moncorvo se fizeram navegadores. E os dominadores, quando regressavam de cada comissão de mar e guerra e saque, traziam dinheiro. Mais dinheiro para construir uma casa. Podiam comprar uma casa e inventar brasão que séculos depois seria picado. A ascensão da vila começa com a ascensão do império. A queda da vila começa com a queda do império. Quando imigrantes demandam novas terras e conseguem romper uma sociedade concentracionária, mandando construir casas com o sonho de que sejam iguais, ou pintura da do patrão, francês, alemão ou luxemburguês que ele seja. Quando retornados regressam com o fim do império, e eles constroem, eles transformam a vila. A memória coletiva de um povoado, com uma moral, com um comportamento, com um cotidiano, desfaz-se. Desintegra-se a arquitetura da vila, fechada sobre si mesma. Outra vila começa a surgir.
poder da praça deixou de ser poder. A praça morreu. Outro é o poder. Em tempo de aulas, esta obsessiva praça é um formigueiro vivo e perene. Perto da igreja, mas cada vez mais longe dela. Os velhos são os últimos. Já não são poder. Os passos deles são passos para a morte, ao lado da indiferença dos vivos. Com eles são as casas que morrem, os legionários que pertencem à história, as procissões cada vez mais curtas e a banda de música cada vez menos convicta. No tempo sem estudantes, a praça é um museu de velhas figuras que recordam sempre os mitos que o futuro nunca cumpre. Mas o tempo da praça sem estudantes chegou ao fim. Nada de especial, não é? Pois não.